O nível dos açudes do Ceará preocupa as autoridades que controlam a vazão de água nas bacias do estado. Devido à falta de chuva, a recarga dos reservatórios em todas as regiões foi comprometida. Alguns gigantes, no entanto, ainda resistem às altas temperaturas e à liberação de água necessária para manter o abastecimento das cidades. É o caso do Oroz, do Banabuiú e do açude Castanhão, que chegou a uma cota alarmante. O manancial, que tem capacidade para 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos de água, está com pouco mais de 2 bilhões de metros cúbicos acumulados. A queda no nível do Castanhão é acompanhada com preocupação pela Coger e pelos produtores de tilápia, que mantêm atividade comercial dentro do reservatório. O mecanismo que libera água para perenizar o Jaguaribe e abastecer as cidades que se alimentam do Castanhão continua ativo. E quem vê a força desse espetáculo, que forma uma espécie de nuvem gigante que parece descer do céu, para se deitar no leito do rio, na entrada da barragem, nem de longe imagina que ela hoje apenas sobrevive. O Castanhão já perdeu mais de 4 bilhões de metros cúbicos de água desde o início da estiagem. O açude Castanhão já nasceu com uma grande responsabilidade social. Além de assumir o papel de ser o maior reservatório do estado, ele foi concebido também para ser a porta de entrada das águas do Rio São Francisco, no Ceará. Enquanto a transposição do Rio São Francisco não joga água dentro do Castanhão, ele sustenta como pode o abastecimento de grandes cidades, como Fortaleza, projetos de irrigação e projetos de piscicultura. Hoje o açude tem pouco mais de 2 bilhões e 200 milhões de metros cúbicos acumulado. Hoje existe uma extensa relação de programas e projetos tocados pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário para promover políticas públicas de sustentabilidade no semiárido cearense. E o açude Castanhão é um dos protagonistas nesse contexto. O setor de aquicultura continua mantendo uma das maiores produções de tilápia do Brasil nas águas do Castanhão. Os piscicultores driblam a queda do nível de água, mudando constantemente a posição de gaiolas de criação. Quando o nível da água fica muito baixo num canto, eles mudam para outro. E é esse adensamento que, nesse instante, preocupa os criadores de tilápia do Castanhão. A gente tem o risco de ter um prejuízo financeiro e acarretar até inviabilizar a continuidade da atividade econômica que sustenta aí várias pessoas. Os tilapicultores apontam algumas medidas emergenciais para manter a produção, mesmo com a perda de água no Castanhão. O que a gente precisa efetivamente é a infraestrutura. Essa infraestrutura é estrada, energia, né, e segurança. Esses açudes têm um entorno muito grande e que a gente poderia ter essa produção espalhada. No norte cearense, a preocupação é com o açude Várzea da Volta, em Moraújo. Além de não ter água para o abastecimento humano, o reservatório está com alto índice de poluição, o que tem incomodado bastante as famílias que moram próximo. Dos 149 açudes cearenses monitorados pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, 50 estão com volume morto, ou seja, sem condição de abastecimento. Um deles é o Várzea da Volta, em Moraújo, na região norte. O reservatório abastecia, além de Moraújo, o município de Coreaú e vários distritos. O fornecimento de água foi resolvido provisoriamente com uma adutora emergencial, mas agora a população sofre com a poluição na barragem. O açude Várzea da Volta tem capacidade para 12 milhões e meio de metros cúbicos de água. Com um longo período de estiagem, o reservatório entrou em colapso. O que restou por aqui foram canoas encalhadas e essa pequena faixa de água poluída com milhares de peixes mortos. O mau cheiro é insuportável e está causando transtornos à população que mora aqui na região. A pé, de moto ou até mesmo de carro, quem passa pela barragem precisa encontrar uma alternativa para reduzir o mau cheiro. Mas quem mora nessa região acaba tendo que conviver com o problema. Dona Livramento diz que o mau cheiro está atrapalhando as refeições. É um cheiro muito forte que o estômago da gente não aguenta nem a comida. A caatinga é matando a gente toda hora. O manancial foi inaugurado em 1915 pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Além do abastecimento, o açude garantiu alternativa de renda para quem investiu na piscicultura. É o caso da família de João Paulo. O avô foi pescador, o pai e ele seguiram a mesma profissão. Em todo esse tempo viram longos períodos de estiagem, mas o reservatório nunca chegou
a situação de hoje. A gente depende do açude, aliás, dos peixes, né? E a gente vê numa situação dessa, a gente fica muito triste. Para os moradores, não foi apenas a estiagem que secou o açude, mas também o descaso das autoridades. Junto com a Igreja Católica e o Sindicato Rural do município, eles organizaram um mutirão para retirar os peixes mortos do reservatório. Mesmo assim, o mau cheiro continuou. A população acredita ter perdido a maior riqueza da localidade. Os idosos, eles falam muito que o açude nunca secou. Teve a seca em 1958, o inverno, né, ruim, mas não aconteceu como é que está essa situação. Nunca aconteceu isso aqui na nossa comunidade de Vaz da Volta, né? O representante do Sindicato Rural de Moraújo fez um abaixo-assinado e conseguiu mais de 1.000 assinaturas pedindo a limpeza, a revitalização e a reforma do açude. Segundo Helder Aguiar, a situação é de calamidade pública. O documento já foi enviado aos órgãos competentes, mas ainda não houve resposta. Esse abaixo-assinado foi encaminhado através da nossa Federação da Agricultura e Pecuária, a FAEC, ao ministro da Integração Nacional, né, foi protocolado em Brasília, e também foi feito um encaminhamento à Diretoria-Geral do DENOX em Fortaleza, pedindo a revitalização, a reforma e a limpeza desse açude. E até o presente momento não houve nenhuma resposta. De acordo com o gerente da Coger em Sobral, que administra o reservatório, a situação do açude de Várzea da Volta não é diferente de grande parte dos açudes do estado. Não houve recarga por causa da seca. Com relação à sujeira, a Prefeitura de Moraújo foi convocada para fazer a limpeza em parceria com a Coger. Temos tido uma interlocução com o Poder Público Municipal de Moraújo, que, segundo informações, já tomou algumas iniciativas no sentido de fazer a retirada desses peixes. Nesse contexto, inclusive, tive informações da prática de batido dentro do açude, o que evidentemente promove a aceleração, né, de mortandade de peixe.